E hoje eu quero trazer uma palavra muito prática sobre oração. Orai em todo o tempo. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Lucas capítulo 18, verso 1. Está escrito: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Abaixe sua cabeça, peça para que o Espírito de Deus venha falar com você nesta manhã. Senhor, venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Eu quero repreender toda a dispersão na nossa mente, Pai. Que a nossa mente seja levada cativo à Tua obediência, Senhor. E que o Senhor venha falar a cada coração, Pai. Venha retumbar nossos corações esta palavra e venha também nos desafiar, Pai. Porque a partir de hoje, Senhor, a partir desta manhã, levante guerreiros de oração, Pai, guerreiras de oração, que o Senhor levante uma igreja que ora, Pai. Ó Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor. Amém. Jesus traz uma palavra muito forte, porque é uma ordem: orai sempre e orai sem esmorecer. O apóstolo Paulo também, ele traz uma palavra semelhante, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar, orai sem cessar. Por que nós devemos orar sem cessar? Porque nós estamos numa guerra espiritual, guerra de reinos. O diabo trabalha 24 horas, planejando como destruir a sua vida. Então, queridos, orar não é questão de opção, é uma ordem de Deus, porque a Bíblia fala, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigilantes, o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando como te destruir. Por isso que a Bíblia nos exorta que nós devemos orar sem cessar. Efésios capítulo 4, verso 27, fala assim: não deis lugar ao diabo. Então, queridos, hoje eu quero te desafiar, a partir de hoje, você entrar nesse mover de oração, ter disciplina na oração, porque eu creio, amados, quem ora conta milagres, quem ora experimenta o sobrenatural de Deus, porque Deus faz maravilhas quando o povo de Deus ora. E Jesus, ele ensina os seus discípulos a orar, porque aquela oração muito conhecida, Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus fala da oração do Pai Nosso, que contém tantos conceitos, ensinamentos, e assim, amados, nós devemos entender que a oração, baseado nas promessas de Deus, tem poder. A oração mais eficaz é quando você ora as promessas de Deus, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Por que nós devemos orar sem cessar? Eu quero te dar 4 motivos. Orar em todo o tempo, porque é uma ordem. Então nós vemos aqui, amados, que Mateus capítulo 6, verso 6, fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. É impossível você chegar diante da presença do Senhor e sair de mão vazia, porque a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você adentra na presença de Deus, com fé, orando as promessas de Deus, e de preferência, a Bíblia fala que você entra no seu quarto, deixa o teu celular de lado, mas entre na presença de Deus, e Deus que te vê em secreto, e Deus que conhece os teus problemas, Deus que conhece as suas lutas pessoais, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, fazer uma obra extraordinária.
A Bíblia fala que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina. Por isso, quando você ora, você tem que acreditar na tua oração, porque Deus ouve a nossa oração. E Deus é Pai, Deus tem prazer em atender nossos pedidos de oração. E a Bíblia diz, em Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Quando você ora as promessas de Deus, por isso, gente, a oração mais eficaz, a melhor forma de você orar de uma forma correta, que agrada o coração de Deus, é você orar a Bíblia. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua palavra, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos confiança que o nosso pedido Deus vai responder na hora dEle, no tempo dEle. Então, queridos, eu quero te dar uma boa notícia, Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossível. E quando você ora as promessas de Deus, tenha confiança, porque a Bíblia fala, amados, em Números capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não o cumprirá. Nós vemos na Bíblia homens e mulheres que passaram por momentos difíceis, momentos que aos olhos humanos era beco sem saída, situações que aos olhos humanos não tinha solução, mas quando oravam, clamavam as promessas de Deus e Deus agia. Porque Deus, a Bíblia fala em Isaías 59, verso 1, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, nem surdo o meu ouvido para que não possa ouvir. Por isso, amados, a oração fala de comunhão com Deus, conexão com Deus. E a boa notícia, amados, que a Bíblia diz em João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, esse nome, o nome de Jesus tem crédito. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus é Pai. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que você precisa? Queridos, Deus não é padrasto, Deus é Pai. Deus entregou seu Filho único para que você tenha vida e vida com abundância. E Jesus lá na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou, Jesus abriu um novo e vivo caminho, e você tem acesso ao trono do Pai, e você pode entrar na presença de Deus e dizer: Pai, papaizinho, me abençoa. Mateus 7, 7 e 8 fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Interessante esse texto que Jesus menciona do dever de orar sempre e não esmorecer. Fala de uma viúva, essa parábola de uma viúva que importunou um juiz, e esse juiz era corrupto. Só naquele tempo tinha juízes corruptos. E aquela viúva importunou tanto o juiz, batia na casa dele, falava: por favor, julga a minha causa. E a Bíblia fala que o juiz disse: não aguento mais essa mulher me importunando, todos os dias batendo na minha porta, eu vou julgar a causa dela. Eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas por conta da existência dessa mulher, vou julgar a causa dela. E a Bíblia diz, Lucas capítulo 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Se um juiz iníquo, corrupto, julgou a causa daquela mulher indefesa que estava sendo espoliada pelo seu adversário, que comprou o juiz, subornou o juiz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Então, queridos, a grande lição que o Senhor nos ensina: ore até Deus te responder, persevere, não fique questionando, será que Deus vai atender minha oração? Por que está demorando? Por que Deus não faz nada? Queridos, Deus está provando a sua fé. Acredite, persevere, continue batendo. Mateus 7,7, como eu citei: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então, muitas vezes, amados, você ora, não vê a resposta imediata, mas persevere. Eu escrevi um livro: Senhor, por que as promessas tardam? Você encontra na livraria esse livro. Uma vez eu estava nessa ansiedade: Senhor, não aguento mais esperar as promessas de Deus. Uma das promessas, casar. Senhor, não aguento mais, estou chegando aos 40 anos e nada. E a minha oração: por que essa promessa tarda, meu Deus? E numa madrugada, o Espírito Santo de Deus falou audível, foi muito forte: porventura eu não sou suficiente para você? Porventura eu não te completo? Gente, a voz do Espírito Santo, tão forte, uma voz tão maravilhosa. Naquele momento eu fui liberto da ansiedade, porque eu vi que Deus, Ele está cuidando de mim, Ele é o mais interessado na minha bênção na área sentimental. E quando o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu senti uma libertação dessa ansiedade. Aí eu falava: Deus, nem quero mais casar, porque estou sentindo tão bem, estou sentindo completo, agora estou sentindo, puxa Senhor, tão maravilhado. Aí deu que uns 3 meses, por aí, Deus abriu meus olhos, eu enxerguei a Mariana. Hoje estamos casados há 25 anos, e Deus realmente deu o melhor. Queridos, eu quero dizer para você: Deus está caprichando na tua promessa. Então acredite que a tua oração Deus já ouviu, e Deus está preparando você para a promessa. E se você não estiver devidamente preparado, você vai talvez ser um laço à promessa. Então Deus te prepara primeiramente, mas saiba que Deus está caprichando na promessa. Então eu vejo a segunda lição: por que nós devemos orar em todo o tempo? Porque nós estamos numa guerra espiritual, gente. Efésios capítulo 6, verso 12: a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, e sim contra as forças malignas das trevas. Eu quero ler com vocês: porque a nossa luta não é contra sangue, contra carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, é muito sério. A nossa luta é espiritual. E a Bíblia diz, amados, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Que eu posso citar uma arma poderosíssima: é a oração. A oração, Mateus 18, 18 está escrito: o que você ligar aqui na terra
é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Queridos, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus te dá poder, autoridade para você fazer as obras de Jesus aqui na terra. Aonde você botar a planta dos teus pés, aonde você adentrar, amados, o reino de Deus se manifestará, porque você leva a presença de Deus. Se o ambiente é oprimido, se o lugar é maldito, você leva a presença de Deus, Deus vai mudar a atmosfera, porque você é instrumento de Deus. O que você ligar na terra é ligar nos céus. Então eu te desafio, a partir de amanhã, a partir de hoje, você vai entrar na sua casa e vai declarar que toda força maligna, todo mal, toda opressão, toda confusão, tudo aquilo que não provém do Senhor, bata em retirada, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa desfrutaremos das bênçãos do Senhor, da paz do Senhor, do amor do Senhor. Porque Jesus promete, Mateus 28, verso 20, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas por que muitos estão sendo oprimidos pelos demônios? Por que muitos estão sendo roubados? Por que muitos estão com a vida amarrada? Oséias 4,6 está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Então quero te dar uma boa notícia: você tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus se move em você. O Espírito Santo de Deus vai levantar você para que você seja um instrumento poderoso nesta terra, e as portas do inferno não prevalecerá contra a sua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso todas as coisas porque o Espírito Santo de Deus me fortalece. Você está numa guerra espiritual, e nessa guerra espiritual, o Senhor te deu autoridade. Eis, Lucas capítulo 10, verso 19: eis que vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões. Os demônios estão debaixo dos nossos pés, são pequenos, serpentes, escorpiões, porque você está sentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus. Então eles estão debaixo dos teus pés, e você pode esmagar, porque quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso, amados, Deus não te deu o espírito de medo, mas te deu o espírito de poder. Então entenda, você é um representante de Deus aqui na terra, porque o Senhor te confiou essa missão nobre: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E os sinais miraculosos seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem escorpiões, se beber alguma coisa mortífera, não terá poder nenhum. E a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos. Marcos 16, 18: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Serão curados, serão curados. Porque o que eu ligar aqui na terra será ligado nos céus. O que eu proibir aqui na terra vai ser proibido nos céus. O Senhor te confiou essa autoridade para você fazer as obras de Jesus. Olha aí que responsabilidade. Em João capítulo 14, verso 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Alguns anos atrás, me lembro, a irmã pastora Pina e a família me convidaram para orar pela empresa, a qual era uma empresa de transporte que estava enfrentando um momento terrível. Praticamente eles estavam
falidos. Os 100 caminhões que eles tinham, foi tudo embora. Era um momento terrível a família estava vivendo. Entrei no estabelecimento lá, naquele galpão tão grande, estavam aqueles lacres da Receita Federal, fechado, lacrado. E eu falei, eu creio no poder da ressurreição. Eu creio que o Senhor faz maravilhas. E entrando naquele lugar, eu falei, eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai restituir tudo que o diabo roubou. O Senhor vai restituir para essa família. Irmãos, quando você entende que você tem autoridade espiritual, não importa o cenário, você tem autoridade, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que dá a última palavra. E amados, hoje a empresa é uma potência. Não só Deus restituiu os 100 caminhões que foi embora. Hoje, esta família, em gratidão, o milagre que Deus operou, eles abriram o apartamento deles para ter culto doméstico, célula, chegou ao ponto de ter 180 pessoas no apartamento. E Higienópolis, lá onde eles moram, tem alguns judeus, chegaram ao ponto de dizer, não queremos mais que tenha esse grupo familiar, porque isso traz perigo para a gente, ameaça, porque entra qualquer pessoa. Só que Deus abre uma porta muito maior. Se fechou aquela porta no apartamento lá da pastora Pina, Deus abriu um lugar muito maior para 400 a 500 pessoas. E 15 em 15 dias se reúne o povo para orar, para louvar, para glorificar Deus. Então, quero dizer para você, Deus realiza os milagres, mas seja grato, louve ao Senhor e conte as bênçãos que o Senhor realizou na sua vida, porque Ele é bom. Então quero dizer para você, amados, Mateus 11, verso 12, o reino de Deus é tomado com esforço. Os que se esforçam se apoderam do reino. O reino de Deus é tomado com esforço. Os que se esforçam, os violentos ou os ousados são que prevalecem, que tomam posse das bênçãos de Deus. Querido, não é só dar uma oradinha. Oh, meu irmão, ore por mim, chore por mim, interceda por mim, lembra-se de mim. Querido, ore você, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Deus vai te abençoar. Então não fique terceirizando a oração. É importante sim, quando a gente está precisando de socorro, ter a ajuda de um intercessor. Mas meu querido, vamos pagar o preço. Vamos fazer a nossa parte. Agora, quando a gente entra nessa batalha de oração, para orar pela família, orar por alguma causa difícil, é normal, gente, você ser atacado por seta maligna. Bate aquele sono. Quantos sente esse ataque? Vai orar, vem aquele sono arrebatador. Levanta a mão. Você vai orar, sua mente começa a viajar. Você vai orar, é campainha que toca, é celular que toca, é o cachorro que late, é o papagaio que começa a cantar. Gente, você começa a orar, acontece de tudo. O inimigo vai tentar interromper a oração, mas não abra mão. Eu escutei um testemunho que me impressionou muito. Eu estive junto com o pastor Lamartine na Coreia do Sul, e esse pastor Pon Yong-Chu, ele contou um testemunho da vida dele de oração. Ele entra no seu gabinete, ele
ele pede para não ser interrompido por ninguém. E ele estava orando, clamando a Deus no seu tempo devocional, e o presidente da Coreia fala: por favor, secretária, eu quero falar com o pastor Pon Yong-Chu, por favor, interrompa ele, é de caráter urgente. Mas ele não aceita ser interrompido. Fala para ele que é o presidente da Coreia. Aí a secretária falou: pastor, ele fala que é de caráter urgente, por favor, atenda ele. E o pastor pegou o telefone: seu presidente da Coreia do Sul, eu estou diante do presidente do universo. Quando eu terminar meu tempo de oração, eu vou ligar para o senhor e vou te atender. Mas agora eu não admito ser interrompido no meu devocional com o meu Deus, que Ele é o presidente do universo. E voltou a orar. E depois foi atender o presidente. Queridos, a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas que você necessita, Deus vai acrescentar. Entenda, você está numa guerra, e nesta guerra você tem que orar sem cessar, e você tem que orar as promessas de Deus, porque Deus, Ele quer atender os teus pedidos. Mas por que muitas pessoas estão sendo oprimidas, estão sendo roubadas? Porque falta o conhecimento. Gente, você tem a autoridade de Jesus. Eu vejo quantos lares debaixo de opressão e não conseguem discernir. Um exemplo, brigaiada nas casas, ninguém se entende. Outra coisa que acontece, vida atrapalhada dentro de casa, os negócios não andam, o dinheiro toda hora faltando, vai para o médico não consegue descobrir qual o problema. Queridos, nós temos que entender, é uma guerra espiritual, e se você entrar nessa batalha de oração, toda essa opressão maligna, ou se houver carga espiritual, vai ter que bater em retirada, porque a sua casa é um lugar de bênção, um lugar de paz. Jesus tem que reinar na sua casa, então você tem que entrar nessa oração de concordância com o Pai. O que você ligar aqui na terra é ligar nos céus. E é muito importante, marido e mulher, orar junto, porque a Bíblia fala, Mateus 18, 19, o que dois concordar na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedido pelo meu Pai que está nos céus. Queridos, a Mariana, minha esposa, deu testemunho aqui, mas eu falei, Mariana, Rafael acho que deve estar lá no fundo. Vamos orar pedindo umas férias do sonho, porque eu sempre oro desta forma, e Deus faz o impossível se tornar possível. Aí a gente orou no domingo, e quem fez a oração foi meu filho Rafael. Na segunda-feira, um casal, até raramente eles frequentam a igreja, Deus tocou no coração deles e me mandaram um WhatsApp. Pastor, eu e a minha esposa, a gente recebeu uma palavra de Deus tão forte. Abençoe o pastor Daniel com uma viagem do sonho. Dessa forma, essa é a palavra, viagem do sonho. Aí eu falei, Mariana, você está escutando? A gente orou domingo e olha aqui a resposta. Queridos, Deus atende caprichos. Deus atende caprichos.
E Deus é fiel. Deus é o Deus do ouro, o Deus da prata. A Bíblia fala: meu povo perece por não ter conhecimento que Deus é Pai. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Quarto motivo, ou melhor, terceiro motivo, por que nós devemos orar sem cessar, orar em todo o tempo, para não viver ansiosos. Filipenses capítulo 4 e verso 7 fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E o resultado, quando você ora, entrega para Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, a gente tem que orar sem cessar, em todo o tempo, para não andar ansiosos, porque ansiedade é falta de fé. Ninguém está livre de... Gente, o Brasil é campeão mundial de pessoas ansiosas. Brasil é campeão mundial de pessoas, problema com saúde mental. Agora, você é filho, você tem que confiar que o Pai tem a provisão para você. A Bíblia fala assim, que nós devemos orar essa oração todos os dias. Mateus 6, verso 11. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus tem a provisão para você. Deus tem o livramento do dia. Deus tem a porta para você. Agora, não se preocupe com o amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, a oração te leva a você a uma dependência de Deus. E essa dependência de Deus vai ministrar uma fé inabalável, porque você vai confiar no caráter de Deus. Deus é bom, Deus é Pai. Se Ele entregou seu Filho único para que eu tenha vida e vida com abundância, então eu tenho que confiar no tempo e na hora de Deus. Um milagre vai acontecer. Deus abre porta onde não tem porta, Ele abre caminho onde não tem caminho. Deus é criativo, então confie no cuidado de Deus. Quando vier a ansiedade, dobre o joelho, entregue nas mãos do Senhor, entregue nas mãos do Senhor. E quando você entrega o teu problema nas mãos do Senhor, o resultado e a paz de Deus. Quem é o príncipe da paz? É Jesus, é o nosso Shalom. Shalom significa completude, significa saúde, significa prosperidade, significa bênçãos. Então eu quero dizer para você, em Jesus você tem tudo. Em Jesus, Jesus é suficiente para você. Em Jesus você tem identidade, você tem segurança e você é amado. Eu sou amado, você é amado por Jesus. Amém. Você é amado, você tem segurança. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente me faz descansar nas promessas de Deus. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Porque Deus está na tua vanguarda, na tua retaguarda, na tua direita, na tua esquerda. Então confia no Senhor. Queridos, houve um momento na minha vida, quando Deus me tirou lá do sul, de Caxias do Sul, me trouxe aqui para São Paulo. Foi um tempo que Deus trabalhou na minha vida nessa área material. Porque o gaúcho, ele é muito, apegado em dinheiro, avarento. E Deus trabalhou nessa área, que Deus me quebrou mesmo. E eu passava na frente das padarias, falava, puxa, Senhor, não tem dinheiro para comprar um pedaço de pudim de padaria. E ficava que nem aqueles cachorros quando vê aqueles frango assado lá, eles ficam lambendo lá a vitrine. Falei, Jesus, um dia eu vou ter condições. Gente, depois de 4 anos de dureza, eu recebi assim uma bênção assim, de ir para um acampamento.
o irmão do pastor Lamartine pagou esse acampamento. E era um acampamento, a nossa igreja tínhamos naquele tempo 80 pessoas, 80 membros. E nesse acampamento, eu ministrei para quase todas as pessoas, palavra profética, Deus liberou palavras proféticas para cada pessoa. Mas tinha um casalzinho que saía correndo atrás de mim, que eu não conhecia, eles eram de Jacutinga, de sul de Minas. E ele falou: eu não recebi profecia. Você recebeu? Não. A esposa disse: não. Aí eu me lembro que eu estava meio injuriado. Falei: Senhor, ministrei para tantas pessoas, eu estou aqui esgotado, estou aqui frustrado, ninguém ora por mim, puxa vida. Aí eu estava orando, aí chega aquele mineirinho chamado Roberto, e ele me vê botando a mão na parede, orando. Ele também botou a mão na parede, também orando. Aí eu vi que ele queria oração. Eu falei: meu irmão, você ora aqui, ora ali, vamos apresentar nossas famílias. Aí o Espírito Santo falou: ore por ele, eu tenho um recado para entregar para ele. Aí o Senhor me toma em profecia: filho, você apresentou 32 itens para mim. Primeiro item, segundo item. Gente, o Espírito Santo de Deus repetiu ipsis literis, ao pé da letra, os 32 itens. Aí ele bota a boca no pó, chorando: Senhor, eu sou aquele presbiteriano que eu queria ver para crer, agora eu creio no poder sobrenatural do Senhor. O Senhor falou tudo que eu tinha no papel escrito aqui nesse acampamento, que eu sempre tenho apresentado em oração. Eu creio nos dons, eu creio agora na profecia. O Senhor falou profundamente. E no acampamento, eu estava terminando de ler a Bíblia, e estava terminando de ler a Bíblia em Jó. E a Bíblia fala que Jó, no final, quando ele passou pelaquela prova, Deus exaltou, ele recebeu um anel e recebeu um dinheiro. E esse casal me deram uma oferta, hoje seria uns R$1.000, e a esposa deu um anel. E o Senhor falou, através daquele ato: a tua prova na área financeira acabou. Eu só pensava na segunda-feira: eu vou na padaria, eu vou comprar um pudim inteiro. Quem se lembra do grupo Sérgio aí? Ó, todo mundo se revelando, os velhões aí. Gente, eu convidei o meu primo, pastor Agostinho, para ir no grupo Sérgio. A gente chegou ao meio-dia, saímos às 4h. Foi um escândalo. Irmãos, um detalhe também. Naquele acampamento, um jovem surfista, que gostava de maconha, foi impactado, porque Deus me usou. E ele falou assim: irmão Daniel, naquele tempo não era pastor, Deus mudou a minha vida. Eu vou abrir a minha casa lá, vou pedir permissão para os meus pais, eu vou chamar meus amigos surfistas maconheiros. E Deus já me deu o nome do grupo: Bola de Neve. Bola de Neve. Sérgio, o nome dele. E aí ele começou a se reunir. Aí veio o Rina. E o Rina frequentava os cultos de quarta-feira, gente. Era um jovenzinho, frequentava os cultos de quarta-feira, ele e a Priscila. E ele começou a participar, porque ele era um pouquinho mais maduro. E assim, amado, aquele grupo floresceu. E um dia encontrei o Sérgio e falei: Sérgio, assim diz o Senhor, Deus te chama para ser o líder mundial do surfista de Cristo. E ele foi chamado para ir para os Estados Unidos, lá no Havaí, se tornou líder mundial. E quem que ficou liderando o grupo? O Rina. Queridos, eu quero dizer para você, é nas lutas, no sofrimento, que você vai gerar muitos frutos. Portanto, amados, creia, não desista
Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está te preparando para coisas grandiosas. Jovem, Deus tem algo maravilhoso na vida de cada um de vocês, jovens. Deus tem coisas maravilhosas. Eu creio que nós somos a geração do fim, nós somos a última geração, e eu creio que Deus vai levantar essa geração que vão contemplar moveres extraordinários. Cegos vão enxergar, paralíticos vão andar, mortos serão ressuscitados, porque eu creio, amados, antes do arrebatamento, Deus vai levantar uma igreja que anda em fé, que anda em vitória, que anda em força, uma igreja que é onde passa a poder, a manifestação miraculosas do poder de Deus. Então eu creio que você faz parte dessa geração que vai fazer a diferença, Quarto motivo, porque eu devorar, para que eu desfruta das bênçãos de Deus, e para que eu possa vencer as tentações do diabo, vencer as ciladas do inimigo. A Bíblia menciona, amados, que Paulo, ele aprendeu uma grande verdade, que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que é de ser revelada. Ele entendeu que a graça do Senhor é que nos basta, e quanto mais lutas, tribulações, perseguições ele passava, mais ele crescia, mais ele avançava, e assim, amados, nada tirava alegria no coração daquele homem, porque ele entendeu: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O mais importante, saber que o poder de Deus se aperfeiçoa nos nossos sofrimentos. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, Deus começa a fazer uma obra artesanal. Deus trabalha não por atacado, por indivíduo. E Deus está levantando uma geração trabalhada pelo poder do Espírito Santo. Uma geração que Deus está fazendo uma grande obra. Ele está matando os filhotes da carne e gerando em nós os frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria, gerando em nós frutos. Porque não adianta você ter 9 dons espirituais, ter fé de transportar um monte, se não tiver amor, de nada adianta. Deus está levantando uma igreja cheia do amor, e uma igreja que suporta as lutas, suporta as provas, suporta as críticas, porque ela tem confiança: Deus é o meu juiz, Deus faz justiça. Por isso que o apóstolo Paulo, ele zomba das lutas, das provas, dizendo, Romanos capítulo 8, verso 35 a 39, quem me separará do amor de Deus? A tribulação, a fome, nudez, perigo, espada? Por amor ao Senhor Jesus, sou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha ou matadouro, mas em todas as circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. Amém, queridos? Nada vai me separar. Porque se você vive uma vida de oração, você está conectado com Deus, você tem relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus te faz uma pessoa resiliente, faz você uma pessoa consolidada no poder de Deus, sabe, com os frutos do Espírito Santo, longanimidade, você é paciente, você tem uma fé inabalável, não é uma fé ultra circunstancial, mas uma fé que glorifica a Deus. Você tem alegria mesmo passando pelas tribulações. A minha esposa Mariana passou por 2 cânceres e prevaleceu. Nos momentos mais difíceis, eu nunca vi ela reclamar, dizendo, eu não aguento Deus, esse momento está tão difícil. Nunca vi, pelo contrário, ela firme, confiante. As tribulações do tempo presente
não se compara com a glória que há de ser revelada. E a tribulação é leve e momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Então, meus queridos, eu termino essa palavra dizendo para vocês: oração fala de relacionamento, fala de conexão com Deus, comunhão com Deus. Ora que as coisas melhoram. Quem ora conta vitórias, conta milagres. Então, a partir de hoje, que você tem essa disciplina: eu vou orar, eu vou clamar, e até o final do ano, gente, o ano não acabou, está atribulado aí para você esse ano. Eu quero dizer para você, o segredo das coisas acontecerem é você sair do comodismo, sair da zona de conforto, sair dessas distrações aí de redes sociais. Mas pode curtir aí o Instagram do pastor Daniel, tá bom? Porque se você fizer isso, até o final do ano, nós vamos passar aqui a virada do ano aqui, gente, e eu vou estar trazendo uma palavra aqui. Você vai ter tantos testemunhos, você vai dizer: pastor, aquela palavra no dia 28 de setembro de 2025, eu peguei, e eu estou só contabilizando bênçãos. Gente, funciona, a oração funciona. Se você hoje entrar nesse mover de exercício diário, começar a orar, a tua esposa vai te amar, teu marido vai te amar, os teus filhos atribulados vão ser bênção, porque você vai dizer: eu e a minha casa, capeta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa oraremos ao Senhor, eu e a minha casa, ainda esse ano, vamos desfrutar de uma grande colheita. O que você ligar aqui na terra é ligar nos céus. Irmão, chega de dar ibope para o diabo. Ó dia, ó mês, ó ano, ó desgraça, ó luta, mais isso, eu não aguento mais. Querido, tudo que Jesus conquistou lá na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, tomamos posse. Eu quero fazer um desafio aqui. Há pessoas que hoje Deus quer dar uma nova vida. Hoje você pode fazer parte da família de Deus. Você pode estar aqui há 5 anos, 10 anos participando dos cultos. Mas eu pergunto para você: se hoje você fechar os teus olhos, aonde você vai passar a eternidade? A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Queridos, há muitas pessoas dentro da igreja, simpatizantes. Eu pergunto para você: quantos foram católicos não praticantes? Levante a mão. Se eu perguntar hoje quem são os crentes não praticantes, eu não quero que você levante a mão. Mas a partir de hoje, você vai ser um crente praticante, um crente que ora, um crente que louva a Deus, um crente que jejua, um crente que tem prazer de vir no culto e não fica olhando um relógio: puxa, está demorando esse pastor, está enrolando demais. Mas tem prazer de ouvir a palavra de Deus, tem amor, porque lá no céu, meus queridos, estarão os verdadeiros adoradores. O que é adorador? É aquele que renunciou ao mundo, é aquele que se rendeu, aquele que se entregou incondicionalmente ao Senhor e disse: Senhor, cumpra em mim o teu querer, teu efetuar segundo a tua perfeita vontade. Porque Deus te chamou para você ser um terrorista de Jesus, aterrorizar Satanás, entendeu? Quantos aqui querem entregar a vida para Jesus? Levante a mão.
eu gostaria que viesse aqui na frente, porque a festa nos céus nesta manhã. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Se você é um crente, salvo, sentado e acomodado, vem aqui, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu creio hoje, a tua oração vai ter impacto, a tua oração vai ter impacto, hoje você vai nascer de novo, glória a Deus, aleluia. Tem mais gente, olha, tem gente que o coração está palpitando tão forte. Vim aqui na frente. Jovem, você aí de branco aí, o Senhor manda te dizer, você pediu uma prova, que Deus está te vendo, está vendo a sua luta. O Senhor manda te dizer que Ele ouviu o seu pedido vindo aqui para a igreja. No caminho da igreja você falou: Senhor, se o Senhor se importa, fale comigo, porque eu cheguei ao meu limite. É verdade? Eu não te conheço. Vem cá. Toda obra de feitiçaria, toda amarração espiritual, espírito de morte, demônio que roubou dessa mulher, demônio que tem roubado o sono dela, eu ordeno agora que ela é de Jesus. A partir de hoje, ela pediu paz. Senhor, ela pediu paz, o Senhor está me falando ao meu coração, ela pediu paz, o Senhor está dando paz ao coração desta mulher, e o Senhor muda a história desta mulher hoje, de camanara subecanta lamaias, de plafasto micaia, assim diz o Senhor, filha, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu pedido de socorro, e tu falaste: Senhor, se o Senhor está me vendo, está me ouvindo, faça alguma coisa, fale comigo, porque eu não tenho mais nem prazer de viver. Filha, eu digo para ti, eu começo uma nova história, eu viro essa página, e a partir de hoje é um divisor de água na sua vida. Tudo que foi roubado eu vou restituir, filha. E eu tiro hoje toda angústia, todo medo, toda solidão, e trago hoje alegria no teu coração, que você não sabe o que é alegria há muitos anos. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu, Senhor, te dou a minha paz vos dou, assim diz o Senhor. Senhor, restitua a dignidade para tua filhinha. Senhor, domingo essa mulher já tem testemunhos maravilhosos para contar, porque começa hoje um mover de Deus. O Senhor me mostra um tufão passou na vida dessa mulher, que arrasou, que detonou, mas hoje o Senhor quebra todas as obras do diabo. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça essa oração, vocês que estão aqui na frente comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Deus está te dando saúde, viu, meu querido? Saúde. Deus está te dando saúde, viu? Eu declaro agora
espírito de enfermidade saia deste homem. E eu declaro que hoje o Senhor está fechando a cova deste homem. Hoje o Senhor está fechando a cova deste homem. Eu declaro hoje o milagre de Deus, o milagre de Deus para este homem, porque o Senhor dá a última palavra. Tu és médico dos médicos por excelência. Ser curado no nome de Jesus. O Deus da salvação traz salvação para o teu corpo físico também. Receba teu milagre. Amém. Vocês vão contar um testemunho, viu? Amém. Deus seja louvado. Deus está abrindo uma grande porta para você, jovem, na área profissional. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você foi humilhado, Deus vai te honrar. Deus é teu Pai. Amém. Deus está entrando na sua casa. Deus está entrando na sua casa. Grande a obra de Deus na sua casa, viu, querida? Nossos queridos vão orar por vocês, tá bom? Pode acompanhar nossos intercessores. Vamos ficar de pé. Há uma unção de liberação aqui de milagres, porque o Senhor dos milagres está aqui no nosso meio. Levante as suas mãos, nós vamos terminar e você vai apresentar que milagre que você está pedindo para o Senhor, porque eu creio, há uma liberação de bênção, porque o Senhor está no nosso meio. Aonde está o Senhor, há liberdade, e nós temos liberdade de abrir a boca e pedir: Senhor, me abençoa, me cura, me liberta, restaura meu casamento, restaura minha área emocional. Senhor, me liberta das drogas, liberta da prostituição, liberta de toda a malignidade, porque hoje chegou a tua vitória, chegou hoje a tua vitória. Senhor, eu quero declarar neste momento, Pai, que não há impossível para o Senhor. Creia e tu verás a glória de Deus. De calamassurianda labacaia, xarai quemai kamanasube candarabassurianda. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, ó Senhor, curas milagrosas, Senhor. Deus, abra as portas, Senhor. Libera os negócios, abençoa os negócios, abençoa os empreendimentos, abençoa essa empresa, abençoa, Senhor, os teus filhinhos, Pai. Que os sonhos de Deus se concretizem na vida deles, Pai, porque aquele que prometeu é fiel, é poderoso para cumprir, Pai. Eu quero declarar que tudo que o inimigo está segurando, está retendo, eu declaro: seja liberado, seja desatado nesta manhã de domingo. Eu declaro no nome de Jesus. Pessoas que estão amarradas espiritualmente, eu ordeno: está repreendido todo o mal, está repreendido toda a opressão, toda angústia, todo medo, síndrome do pânico, crise da ansiedade, toda enfermidade, sai do nosso meio, sai do nosso corpo, saia da nossa mente, todo pensamento mal. No nome de Jesus eu declaro restituição dos casamentos, restauração nos casamentos, unidade nos lares. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Eu declaro nesta manhã, Pai, ó Deus, que o nosso lar está sendo visitado pelo Senhor Jesus e pelos seus anjos. Eu declaro hoje um ambiente, atmosfera transformado pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, nesta manhã, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, não vale encantamento, está a bênção de Deus. E eu declaro no nome de Jesus: ser curado, ser curado, ser curado. Receba a tua libertação, receba a restituição do que o inimigo roubou, receba alegria no seu coração. Eu profetizo hoje um derramar do amor de Deus no seu coração, e declaro nesta manhã no nome de Jesus: Deus de promessas, aleluia. Vai derramando o Espírito. Aleluia. Receba, receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba a tua cura.
Receba teu milagre. Receba a libertação. Receba óleo de alegria. Celebre ao Senhor. Manhã de milagre. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu creio, Senhor, a tua presença é tão poderosa, Senhor. O jugo foi quebrado, o jugo maligno foi quebrado, e os teus filhos vão cantar o cântico da vitória, Pai, ainda essa semana. E eu declaro em nome de Jesus que é nossa casa, ó Deus, reina o príncipe da paz, o Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis, aquele que morreu e ressuscitou. Ele veio como cordeiro e voltará como leão da tribo de Judá. Ele reina na nossa casa. É Ele que nos abençoa nesta manhã. É Ele que libera curas, milagres, prodígios, maravilha, e traz salvação para nossa casa, para nossa família. E declaramos no nome de Jesus que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Jesus nós temos toda a provisão para viver uma vida com dignidade. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é Jeová Tsequeno, o Senhor é minha justiça. Ele é Jeová Tsabaoth, o Senhor Deus da batalha, o Deus dos exércitos. Ele é Jeová Kadosh, o Deus que me santifica. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, a bandeira da vitória. Pai, eu quero declarar que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do teu Santo Espírito se com a tua igreja desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. No nome de Jesus.